Glória a Deus. Senhor Deus, mais uma vez eu te apresento a vida do teu servo, teu filho amado nas tuas mãos, nosso irmão Rodrigo, ao qual o Senhor sempre usa e estará usando, eu tenho certeza, mais uma vez pela bondade e misericórdia, a transmitir o recado da tua palavra às nossas vidas. Senhor, abençoe a sua vida, livra de todo mal, ele, sua esposa, sua casa e sua família. Assim apresentamos ele nas suas mãos. Vai conosco, em nome de Jesus. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Deus, louvado seja o nome do Senhor, irmãos, pela grande oportunidade que nós temos de estar aqui nesta noite, e o Espírito Santo se faz presente, já tem feito proezas em nosso meio. Amém? Cremos que Ele tem muito mais para a nossa vida nesta noite, em nome de Jesus. Irmãos, eu quero meditar com a igreja do Senhor, uma passagem bastante conhecida de todos nós, mas a Bíblia, ela é um livro muito profundo e sempre nós vamos aprender algo da parte do Senhor estudando a palavra de Deus. O Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 47. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 47 ao versículo 56. Amém? Diz a palavra do Senhor. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e porretes, vinda da parte dos príncipes, dos sacerdotes e dos anciãos do povo. E o traidor tinha-lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe: mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Então disse Jesus à multidão: saístes como para um salteador, com espadas e porretes para me prender. Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Amém? Como eu disse, é um texto que toda a igreja conhece, não é novidade a leitura desse texto.
Mas, como eu sempre digo, irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus em todo o tempo. E nós temos alegria em poder meditar na Bíblia, em poder compreender. E nesse texto nós conseguimos, se ainda é possível, nos surpreender. E claro que isso sempre vai ser possível. Nós aqui nos surpreendemos um pouco mais com o caráter e a bondade de Jesus. A Bíblia diz que Jesus, ele estava no Getsemane, ali, levando consigo alguns dos seus discípulos e apartando os seus 3 discípulos mais allegados. Jesus, ele começa a orar, e a Bíblia diz que a angústia, ela tomava conta do seu ser, do seu íntimo. A palavra de Deus, ela diz que Jesus, ele se colocou em tamanha agonia, que a Bíblia diz que os seus poros, que o seu suor, ele se transformou em sangue. Isso é algo que nos chama muita atenção, mas a medicina, ela diz que é algo totalmente possível. Quando uma pessoa se coloca em uma agonia profunda, tamanha a que Jesus passou. E quando Jesus ali orava, cada vez com mais intensidade, Jesus, se dirigindo ao Pai, por 3 vezes, ele começa a falar e a repetir as mesmas coisas. Quando Jesus, ele ora ao Pai, ele lhe dirige essas palavras: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas todavia, não seja como eu quero, mas seja feita a sua vontade. E a Bíblia, ela diz que por 3 vezes Jesus orou, usando essas palavras, mas não houve naquele momento resposta do céu. Não houve naquele momento uma resposta que viesse mudar aquilo que ele deveria passar. E quando Jesus ali se levanta daquela oração, juntamente com seus discípulos, a Bíblia diz que ele ainda estava a falar com aqueles que estavam com ele. Se aproxima Judas, e juntamente com Judas uma grande multidão, e de uma maneira surpreendente, a mando do sumo sacerdote, a mando dos anciãos do povo, aqueles soldados, eles vão até Jesus com espadas, com porretes. Aquelas pessoas, elas vão, talvez temendo alguma reação em defesa por parte de Jesus e dos seus discípulos. Eles vão armados, eles vão preparados, para que se houvesse alguma resistência, eles estivessem preparados. Mas como era escuro, e como não havia somente Jesus, ele estava acompanhado, e provavelmente estava com o rosto, com alguma coisa no rosto, tampando, e a identificação não seria tão simples, tão fácil. Mas, no meio desses soldados, havia um que conhecia muito bem Jesus. No meio dessa multidão, no meio desses soldados,
Irmãos, não dá para entender o que estava se passando no coração e na mente desse Judas. Jesus, na verdade, sim, ele era mestre. Jesus, na verdade, sim, ele era rabi. Porque um dia ele mesmo falou: olha, vocês não considerem ninguém vosso mestre, porque um só é o vosso mestre. E quando ele se aproxima de Jesus, ele então saúda Jesus, o chamando de rabi, o chamando de mestre. E uma saudação íntima, porque não era algo simplesmente comum, mas que representava um afeto, uma proximidade. Porque o beijo, ou como descreve o apóstolo Paulo, o ósculo santo, era algo muito particular, muito íntimo. E Judas, para diferenciar Jesus dos outros, ele se aproxima de Jesus e com o ósculo, porque isso não era santo, era ósculo, porque Judas não tinha mais uma vida santa, porque um dia Jesus falou: olha, eu tenho falado para vocês e vocês estão limpos, mas no meio de vós tem um diabo que vai me trair. Esse não poderia ser considerado um ósculo santo, mas era um ósculo. E diante e através daquele beijo, ele havia dito: aquele que eu beijar, esse é o que vocês vão prender. Interessante que ele chega com falsidade diante de Jesus, mas a maneira de Jesus retornar a ele é algo que nos chama tanta atenção, irmãos. Quando Jesus lhe responde, sabendo e conhecendo todas as intenções do coração de Judas, Jesus ainda lhe pergunta se Judas era falso. Jesus não era. Judas estava mentindo, Jesus não. Jesus responde: amigo, aqui vieste. Se fosse Judas falando para Jesus, você poderia até dizer: está mentindo. Mas Jesus, ele olhou para Judas e ele chamou Judas de amigo. Jesus sabia desde o princípio aquele que haveria de traí-lo. Quando eles estavam na ceia, Jesus ali se alegrando, dizendo que havia desejado muito comer com eles antes que padeça. Mas no meio daquela reunião que parecia algo tremendo, Jesus começa a falar algumas coisas e aquilo deixa os discípulos apreensivos, preocupados. E ele diz: um de vós vai me trair. E eles começando a se perguntar, um dizendo para o outro, dizendo para Jesus: Senhor, por acaso sou eu? Outro dizia: mas Senhor, será que sou eu? Outros perguntavam: mas será que sou eu, Jesus? Jesus então
ele diz: aquele que coloca a mão juntamente comigo no prato, esse vai me trair. Enquanto ele falava isso, Judas, ele coloca a mão no prato com Jesus. E Jesus então lhe disse: o que você tem para fazer, faça depressa. E passados alguns dias, Judas se reúne com o sumo sacerdote e começa a tramar uma maneira de entregar Jesus. E eles então oferecem para ele 30 moedas de prata. Poderia ser até mais, não tem problema. O fato é que foram 30 moedas de prata. Judas, como todos nós conhecemos, e a Bíblia nos mostra, a Bíblia nos ensina, Judas tinha um apego, uma avareza grande no seu coração. Judas era um homem dominado pela avareza. Judas era um homem que amava o dinheiro. E não por acaso, ele era tesoureiro do ministério de Jesus. A bolsa que Jesus carregava, a bolsa que continha ali ofertas, valores, dinheiro, era carregada por Judas. E quando uma mulher, em um jantar, ela começa a quebrar um vaso caríssimo, de um perfume caríssimo, e aquele perfume tomou conta de todo o ambiente daquela casa, Judas começa a dizer: por que esse desperdício? Se vendesse esse perfume, pegasse o dinheiro e dasse aos pobres, seria muito mais proveito. Mas o narrador diz, o evangelista diz que Judas não estava preocupado com os pobres. Judas era um ladrão, porque tudo aquilo que era lançado na bolsa, ele roubava. Judas tinha esse problema com a avareza. Então, quando os sumos sacerdotes, os anciãos, ofereceram para ele: te dou 30 moedas de prata, e você entrega ele. E chegou esse dia. Então Jesus estava no monte. Eles então vão até Jesus, mas Jesus, retornando para ele a sua saudação, ele diz: amigo, aqui vieste compreender, irmãos, aquilo que Jesus estava falando neste momento, é nos lembrar de um dia quando o Senhor estava ensinando os seus discípulos e dizendo: eu não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas eu vos chamo amigos, porque tudo quanto tenho feito, tudo quanto vou fazer, eu os tenho feito conhecer. Jesus os considerava muito mais do que servos. E Judas, apesar de todos os problemas, de todas as falhas, ele estava no meio, ele estava incluído. Apesar de todos os defeitos, de toda a avareza no seu coração, Jesus ainda lhe oferece uma oportunidade. Jesus ainda lhe oferece uma chance, lhe chamando amigo. Talvez aquelas palavras doces, suaves, mansas de Jesus tocassem seu coração e ele se arrependesse. Mas não. Talvez aquela doce, suave voz de Jesus lhe chamando de amigo pudesse tocar no seu coração e ele entender a cegueira espiritual que ele estava vivendo, e ele poder entender que ele estava diante de um homem justo, de um homem que nunca fez mal. Mas não. Mas é impressionante olhar, meus irmãos, o coração de Jesus. Jesus sabendo quem ele era, Jesus sabendo o que ele iria fazer, mas mesmo naquele momento, mesmo naquela situação, Jesus estava chamando Judas de amigo.
e não era com o coração falso. Eu duvido qualquer um de nós aqui chamar um traidor de amigo. Eu duvido qualquer um de nós aqui, as pessoas estão até acostumadas. Amigo, não vem cá aqui, amigo, nada, amigo é coisa íntima, irmão. Chamou o falso é nós. Se chamar um falso é nós. As pessoas usam o termo colega. Não é verdade? Porque amigo, irmão, não é todo mundo, não. Não é verdade? É todo mundo para você chamar de amigo? Não. Para nós declararmos alguém como nosso amigo é algo difícil. E Jesus, apesar de todos os defeitos de Judas, ele chega para Judas e ele diz: amigo, o que você veio fazer aqui? Mas isso não o comoveu, irmãos. Isso não fez ele mudar de atitude. Isso não fez com que ele viesse a reconhecer o que Jesus poderia fazer na vida dele. E diante daquela situação, Jesus é preso, Jesus é levado, e eles estavam armados, e de repente Pedro desembanha a sua espada, corta a orelha do servo do sumo sacerdote, e Jesus diz: não, peraí, não precisa disso, vocês não vão brigar, não precisa disso. Naquele instante, ainda naquela situação, Jesus ainda faz um milagre. Jesus cura a orelha daquele servo. E mesmo assim, irmãos, aquelas pessoas, ao invés de se comoverem com aquilo, de ver que mais uma vez aquele homem estava ali para fazer tudo que era o melhor para a vida deles, eles não se comoveram. Mesmo diante de um milagre, e mesmo diante da reação de Pedro, Jesus diz: olha, Pedro, não precisa. Não precisa. Tudo isso está acontecendo para que se cumpra as Escrituras. Pode guardar sua espada. Ou você não pensa que eu poderia orar aqui agora e o meu Pai enviasse aqui legiões de anjos para lutar a meu favor? Ele poderia, mas tudo isso está acontecendo porque as Escrituras precisam se cumprir. Eu estou aqui para cumprir. Eu estou aqui para ser o cumprimento das Escrituras. Então pode guardar sua espada, porque Jesus, irmãos, ele veio preparado para esse momento. Jesus, ele veio preparado para que ele pudesse suportar todas as aflições, as traições. Jesus, ele veio preparado para que ele pudesse suportar gente como Judas. Ele veio preparado para isso. Ele veio preparado para enfrentar pessoas que chegavam diante dele e que receberam da parte dele um favor, mas que passaram alguns dias, eram as mesmas pessoas que estavam pedindo a sua crucificação. Ele veio preparado para isso, irmãos. Embora isso entristecesse o seu coração, embora isso machucasse o seu coração, ele veio preparado para isso. Ele sabia que as Escrituras tinham que se cumprir, e tudo aquilo estava escrito, e aquilo iria acontecer, e ele estava preparado. Mesmo que isso, irmãos, doeu, mesmo que isso machucou, mas em momento nenhum ele abriu a sua boca. A Bíblia diz isso, irmãos, como uma ovelha muda, ele foi levado para o matadouro, e ele não abriu a sua boca, ele suportou, para que as Escrituras se cumprissem. E mesmo que diante daquele acontecimento, todos os seus discípulos assustados começaram a fugir, mas isso não era novidade para ele.
Porque quando todos batiam no peito, Senhor, mesmo que todos te abandonarem, eu vou ficar contigo até o fim. Jesus disse, olha, vai chegar um momento em que todos vocês vão me abandonar, todos vocês vão me deixar só, mas eis que eu não estou só, porque o Pai está comigo. Interessante, quando Jesus estava na cruz, irmãos, pendurado naquela cruz, crucificado ali, ele olha para o Pai e ele diz, Senhor, Deus meu, por que me desamparaste? Interessante, né, irmãos? Interessante um pai olhar para a dor de um filho que foi crucificado por causa dos pecados da humanidade, por causa de Judas, embora ele não reconheceu. Jesus sendo crucificado por pessoas como nós, ele suportou e enfrentou tudo isso por amor de todos nós. E hoje, irmãos, nós temos todos os motivos, todas as razões para exaltá-lo, para admirar cada vez mais esse Jesus maravilhoso, esse Jesus lindo, esse Jesus, irmãos, que cada vez que nós lemos os evangelhos, nós nos encantamos cada vez mais com ele. Porque ele poderia ter todas as reações, mas não. Ele poderia agir como nós agimos muitas vezes, mas não. Ele poderia, muitas vezes, como nós agimos, agir, mas ele não. Ele agiu diferente. A sua postura foi diferente. Mas você às vezes vai dizer, ele era Deus, meu irmão, irmão. Mas a Bíblia diz que assim como nós, em tudo ele foi tentado, porém sem pecado. Tentações Jesus teve. Jesus foi tentado 40 dias, 40 noites no deserto, e é claro, não foi só aquilo não, durante o seu ministério. Houve momentos para ele, ocasiões, mas ele não pecou. E é por isso, irmãos, que seguir Jesus é um desafio para todos nós. É por isso que servir Jesus, irmãos, é algo que não é possível, mas é uma renovação constante da nossa existência. Porque todos os dias que nós formos avaliar a nossa vida e olhar a conduta de Jesus, as ações de Jesus, nós vamos nos surpreender cada vez mais. E às vezes nos perguntamos, Jesus, como isso é possível? Como isso é possível? Como que o Senhor conseguiu agir dessa maneira? Porque às vezes temos que reconhecer Jesus no seu lugar, é difícil. Para nós é difícil. Mas não é impossível. Não é impossível. Nós temos condições de viver como Jesus viveu, de tratar como Jesus tratou. Nós temos condições. Nós temos, quando ele diz, olha, vocês vão fazer as mesmas coisas, os mesmos milagres que eu faço, e farão maiores do que ele. Irmãos, se nós temos condições de fazer os milagres que Jesus fez, nós temos condições de viver como ele viveu. Se nós podemos curar enfermos, se nós podemos expulsar demônios, se nós podemos ressuscitar mortos, nós temos condições de fazer o que Jesus fez. Nós temos condições de viver como ele viveu. Nós temos condições de tomar as atitudes que ele tomou. É possível, irmão? É possível. Ele nos deu poder para isso. Ele nos fez, ele nos tornou
filhos do Deus Altíssimo. E se Deus tem essas características, irmãos, como filhos de Deus, nós recebemos as características de Deus. Os atributos de Deus precisam refletir na nossa vida, a não ser aqueles que são exclusivos dele, irmão. Onipotência, onipresença, onisciência, só ele tem. Isso é exclusividade do Todo-Poderoso. Mas os atributos morais de Deus precisam estar presentes na nossa vida. Não na dimensão de Deus, porque Deus é infinitamente maior do que nós. Mas eles precisam estar presentes na nossa vida. Amém? Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.